Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu me chamo Ramon, sou professor de Biologia, está no ar nossa terceira videoaula e nessa videoaula a gente vai falar sobre ela, a maravilhosa, essencial, a água. Então se tu quer saber um pouco mais sobre a água, então chega mais. Bom, pessoal, quem é a água? A água é uma substância inorgânica presente na matéria viva de maneira mais abundante. Nós temos mais água na célula viva do que qualquer outra substância, seja orgânica ou seja inorgânica. Lembrando que ela perfaz cerca de 75 a 85% da composição total, então logo ela é muito importante. Ela é de importância vital para os seres vivos. Afinal de contas, a gente não consegue encontrar na natureza nenhuma manifestação de vida que consiga sobreviver na ausência dessa substância. Beleza? Então a água, você deve estar se perguntando nessa altura que ela deve ter ali alguma característica, né, especial. Com certeza, gente, a água tem diversas características químicas que contribuem aí para os processos biológicos. Então a água ela é muito importante porque ela participa de diversos processos, diversas reações, diversos processos que contribuem, né, para a manutenção da vida aí. Então são essas características químicas associadas às suas funções biológicas é que a gente vai abordar nessa aula. Beleza? Então vamos lá. Olha só, gente, vamos falar um pouquinho das características químicas da água. A gente aprende lá nos primórdios da nossa vida como estudante que a água é uma substância inorgânica formada por dois elementos diferentes, né? Quais são esses elementos? Ela é formada por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Lembra daquela fórmula mais famosa do universo? A fórmula é H2O. Não é? E esses elementos, esses hidrogênios e oxigênios, eles estão ligados por ligações que a gente chama de ligações covalentes, que são nada mais do que ligações onde há o compartilhamento de elétrons. Tá? E esses elementos eles fazem ali um ângulo de 104,5 graus. Massa? A gente aprendeu também que a água ela é uma substância o quê? Polar. E o que é uma substância polar? É uma substância que tem polos, ou seja, ela tem cargas. Ela tem cargas positivas e cargas negativas. Então ela tem um polo positivo e um polo negativo. Professor, eu não lembro de onde que vem essa informação. Vamos lá, olha só, na química você estuda o quê? Lá na tabela periódica, se tu for analisar lá, você vai observar que o hidrogênio ele tem um número atômico 1. Né? O que significa o número atômico ser 1? O número atômico nada mais é do que o número de prótons presentes ali no núcleo do átomo. Os prótons e os nêutrons formam o núcleo e eles formam, portanto, a massa do átomo. Tá? Aqui, no caso, o número atômico é apenas o número de prótons. E o hidrogênio ele só tem um único próton. O próton ele tem carga positiva. Como o hidrogênio é um elemento eletricamente neutro, ele também só vai possuir um único elétron orbitando esse único próton ali. Se eu for analisar já o oxigênio, eu percebo o quê? Que o oxigênio ele tem o número atômico 8. Então ele tem 8 prótons ali no núcleo desse átomo. E ele também terá 8 elétrons orbitando esses 8 prótons no núcleo. Então a pergunta que não quer calar: qual dos dois elementos eles têm maior força de atração dos elétrons? Ou seja, eles têm mais eletronegatividade. Os 8 prótons presentes no núcleo do oxigênio ou o único próton presente no núcleo do hidrogênio? Lembrando que o positivo atrai o negativo. Quem é que tem maior força de atração aí? O oxigênio, pô, né? Claro. Então o oxigênio ele vai ter maior força de atração, ele vai ser mais eletronegativo, então ele vai atrair com mais facilidade todos os elétrons para perto dele. Como os elétrons são negativos, então ele fica mais negativo ao redor do oxigênio. Né? Fica ali uma carga parcial negativa. Agora, o hidrogênio, como ele fica desparceradinho, né, dos seus elétrons, então ele fica mais positivo, né? Então ele fica com uma carga parcial positiva ali. Beleza? Então daí que vem essa questão da polaridade. Eu quero que você guarde no coração isso. Por quê? Porque graças à água ser polar é que ela vai ter uma versatilidade muito grande. Ela vai ser capaz de reagir com quase tudo, reagindo tudo que é polar, é claro, inclusive com ela mesma. Né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, nós temos aqui uma molécula da água, e essa molécula da água ela se liga com pelo menos outras 4 moléculas diferentes. Olha, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas diferentes de água. E sempre seguindo esse princípio, né? A parte positiva interagindo com a parte negativa. E do hidrogênio você vê que partem essas pontes aqui, que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? Ou ligações de hidrogênio, como atualmente é chamado. Tudo bem? Então é sempre seguindo esse princípio, ó, parte positiva, né, interagindo com a parte negativa.
tá bom? Sempre assim. Então você percebe que a água, ela tem ali uma força, né, de atração muito grande. Então ela está sempre ligada com outras moléculas de água. Isso porque a água, né, o oxigênio, ele é muito eletronegativo, então ele atrai outras moléculas para perto dele. E essas pontes de hidrogênio, elas vão se estabelecendo ali dependendo, né, do tipo de estado que a água se encontra. Né? Essas pontes de hidrogênio, elas fazem e se desfazem, mas se a água for líquida. Se ela for sólida, você observa ali uma compactação maior, uma força de coesão maior. Né? E daí que vem, inclusive, esse termo, coesão da água. Tá? Então, quando você vê por aí, por exemplo, o que é coesão? Coesão da água é justamente essa força de atração, né, que os átomos eles têm um pelos outros. Né? Então, por isso que as moléculas da água elas sempre estão ali amarradas, sempre estão juntinhas. Lembra? Coesão. O texto está fazendo texto. O texto ele tem que ser coeso. Coesão é o quê? Coesão textual. O texto ele tem que estar amarrado. Não pode fugir do tema. Ele tem que estar em harmonia com o tema. Beleza? Você já deve ter ouvido falar de adesão da água. O que é a adesão? A adesão é a capacidade que a água tem de molhar alguma superfície. Então, se você tem uma superfície polar, sei lá, um tecido, pingou a água, o tecido molhou, por que ele molhou? Porque essa superfície é polar, beleza? Lembra que a água só interage com outras substâncias também polares. Agora, se tu pegar, por exemplo, uma superfície como aqui nessa nossa imagem, olha, formam essas gotas aqui, nessas bolhas perfeitas. Isso porque a água não conseguiu molhar essa superfície. Logo, essa superfície provavelmente é uma superfície apolar. Imagina uma superfície e você passa graxa nessa superfície, parafina, algo assim. Você joga água, não vai molhar, vai formar essas bolhas perfeitas. Por quê? Porque a superfície não é polar. Porque a água só interage com outras substâncias também polares. Beleza? Agora, se ela molha a superfície, significa que a água ela conseguiu se desprender dessa coesão, né, conseguindo interagir com a outra superfície, com a outra substância também polar. Beleza? Uma outra característica curiosa associada a essa questão da coesão é que você pode ver esses insetinhos, né, que ficam ali patinando sobre a superfície da água. Como que eles são capazes de patinar sobre a água e não afundam? Gente, isso porque existe ali o que a gente chama de tensão superficial. Tensão superficial é justamente isso, essa força de coesão das moléculas da água, elas estão tão coesas, tão próximas, que elas formam uma espécie de malha, uma superfície fluida, uma espécie de filme fluido. É justamente como a água ela se comporta na superfície. Beleza? Então, isso é manifestado quando a água ela entra em contato com um outro tipo de interface. Aqui nós temos a parte química, né? E aqui nós temos o meio atmosférico, por exemplo. Então, nessa mudança aí de interface, a água na sua superfície ela se comporta com esse tipo de tensão superficial. É através dessa tensão superficial que os animais eles se aproveitam, né, e patinam ali, né, sobre esse filme fluido. É o que acontece também se eu jogar um pouquinho de talco ali na superfície, o talco ele não afunda. Ou se eu jogar uma pedrinha, essa pedrinha ela vai quicando, tá se aproveitando dessa tensão superficial. Ou melhor, tu vai dar um mergulhão. E nesse mergulho tu se joga de barriga, cara, vai doer, vai chapar, porque a força, né, da tensão superficial ela faz com que os átomos eles se mantenham ali unidos. Então tem que ter grande quantidade de energia para a gente poder romper essas pontes de hidrogênio. Então como é que você romperia melhor essa tensão superficial? Se você caísse assim, ó, de bico, né? Então, você furaria melhor essa tensão superficial. Então, a coesão associada aí à adesão também pode contribuir para uma terceira característica da molécula da água, que é a capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade vem de capilar, né? E capilar é um tubinho fino. Lembra dos capilares, nossos vasos sanguíneos? Pois é, acontece, gente, que a capilaridade é a capacidade que a água tem de subir melhor em tubos finos, tá? De se aderir e de ser transportada em tubos finos. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um tubo e esse tubo ele está dentro de um recipiente. E esse recipiente nós temos um nível de água. E você percebe que dentro do tubo a gente tem um nível acima daquele nível que está no recipiente. Isso porque a água ela tem a capacidade de subir, de se aderir, né, e subir em tubos finos. Quanto mais fino o tubo, melhor a capacidade de capilaridade da água. Isso aqui, gente, é muito importante porque ele justifica como que a seiva, por exemplo, bruta, ela é transportada das raízes até as copas das árvores. Lembrando, se a gente pegar, por exemplo, uma sequoia de 80 a 100 metros, como que a água ela sobe das raízes do chão ali até
o topo da árvore, a 80 metros e contra a gravidade? Graças à capilaridade. Os tubos por onde a água ela é transportada são tubos chilemáticos, que são vasos de condução, né? Condução de seiva. É o mesmo princípio que funciona para os nossos vasos sanguíneos. O nosso vaso sanguíneo também é um tubo. O sangue, que é líquido, ele é transportado dentro desse tubo também, graças à ação da capilaridade, associado à coesão e à adesão. Uma vez que a água se aderiu à superfície desse tubo, ela tende a subir, como ela tem ali uma força de atração com outras moléculas da água, a tendência dela é ela ir levando as amiguinhas dela junto com a primeira molécula. Lembra que a água ela se liga com pelo menos outras 4 moléculas de água também. Beleza? Então, gente, agora o que a gente vai fazer? Pega essas características químicas, essas propriedades e vamos agora ligar as características funcionais, as características biológicas da água. Vamos lá então falar um pouquinho dessas funções? Olha só, gente, a água ela exerce muitas funções dentro dos sistemas biológicos, por isso que elas são tão importantes. E muitas vezes essas funções elas são graças a essas características químicas que a gente acabou de ver. A questão da polaridade é uma delas. Tá bom? Qual é a primeira função da molécula da água? A água ela atua como um solvente universal. Primeiro, galera, o que é um solvente? Solvente é aquela substância que dissolve. Ou seja, o que é dissolver? Dissolver significa separar. Então, quando você separa uma substância, você está dissolvendo. E a água ela é capaz de fazer isso. Então, a água ela é um solvente. De onde que vem esse termo universal? Não é que a água dissolve todas as substâncias do universo. Tá bom? Acontece que a água ela dissolve quase todas as substâncias dentro do seu universo biológico, tá? Dentro do seu sistema biológico. E ela é capaz de interagir, graças à característica de ela ser polar, ela é capaz de interagir com várias outras substâncias polares. Ela interage com íons, interage com sais, com bases, com ácidos, interage com os carboidratos, com proteínas, beleza? Substâncias que são dissolvidas em água são substâncias hidrofílicas, portanto. Tudo bem? Então, gente, um exemplo muito legal desse processo é a água separando ali o sal de cozinha. Você, na sua casa, pode pegar e fazer essa experiência. Pega um copo contendo água, adiciona uma colher de sal, dá uma mexidinha ali, você percebe que o sal ele vai se desfazendo, ele vai se dissolvendo nesse meio aquoso. Então, o sal é um soluto e quem dissolve é o solvente, no caso a água. E como que ela faz isso? Questão da polaridade, né? A água ela é polar e ela tem ali uma força de atração muito grande. Então ela consegue entrar ali na ligação entre o cloro e o sódio com essa força de atração fazendo com que eles se separem, tá bom? Então funciona assim, ó. Cloro é a parte negativa da substância, tá? E o sódio é a parte positiva da substância. A gente percebe que a parte negativa ela tem mais atração pela parte positiva. Então a parte positiva da água, que é a parte onde estão os hidrogênios, ele vai se inserir e interagir com a parte negativa, que é o cloro. Portanto, o cloro ele vai ser atraído pela parte positiva, né? Se separando, se desprendendo da parte positiva, que é o sódio. O sódio, por sua vez, ele é positivo. Então, ele interage com a parte negativa da molécula da água. E a parte negativa ela é formada tem o oxigênio. Então, o oxigênio ele atrai o sódio, né, fazendo com que ele se separe do cloro. E aí a separação. Além disso, a água ela também pode atuar como um agente moderador de temperatura. Lembra que a gente é sensível à variação de temperatura, somos animais homeotérmicos, então a gente tem que manter a nossa temperatura constante. Então imagina você que num dia muito quente, fez uma atividade física, o corpo ele esquentou demais. Como que o corpo ele reage para manter a temperatura ajustada? A gente começa a suar. Então a sudorese é uma reação do corpo a essa elevação da temperatura. E na sudorese você nota que começa a brotar água da superfície do nosso corpo e essa água ela vai evaporando, arrefecendo, portanto, o nosso corpo. Por que a água ela é tão importante nesse processo? Gente, a água ela tem uma dificuldade de mudar a sua temperatura, tá bom? Seja para mais ou seja para menos. Isso porque a água ela tem um alto calor específico. O que a gente aprende na física? Que calor específico é a quantidade de calor que uma substância ela tem que receber para aumentar 1 grau na sua temperatura, isso sem alterar, sem mudar o seu estado
físico, beleza? Então a água, para ela se evaporar, a água, para ela virar gelo, ela tem que ganhar grandes quantidades de energia ou perder grandes quantidades de energia, beleza? No caso da água, quando ela está evaporando no processo de sudorese, significa o que? Que ela ganhou grandes quantidades de energia disponível aí no ambiente. Essa grande quantidade de energia fez com que ela evaporasse, não chegando a alterar a temperatura interna do nosso corpo. Tá? Então, graças a essa característica, a gente consegue ter uma gama de adaptações em diversos tipos de ambientes diferentes. Olha, um exemplo muito simples. Imagina você pegar uma barra de ferro e um copo de água. Coloca esses dois dentro do forno. Quem que você acha que vai esquentar mais rápido, a barra de ferro ou a água? A barra de ferro. Né? A mesma coisa, se eu pegar a mesma barra de ferro e o mesmo copo de água e colocar num freezer, num congelador, quem que você acha que esfria mais rápido? A barra de ferro, porque a barra de ferro ela tem um baixo calor específico diferente da água. Legal? Então a gente pode ver vários exemplos na natureza. Gente, é o que acontece, por exemplo, num dia muito quente, pegando fogo, aí você vai tomar um banho de piscina. A água ela tá como, geralmente? Ela tá geladinha, ela tá fria. Por que a água ela não tá com a mesma temperatura do ambiente? Ela vai se equilibrar em algum momento, mas isso vai levar um tempo. Até ela perdendo essa quantidade de energia, vai demorar um pouco. Por isso que quando chega a noite, né, você quer tomar um banho de piscina. O ambiente está friozinho, está geladinho, mas geralmente dentro da água, na piscina está morno, está quentinho. Por quê? Porque a água ganhou energia durante o dia e vai liberando aos poucos durante a noite. Agora, imagina uma situação. Por que geralmente nos desertos, durante o dia, faz 50 graus, a temperatura é muito elevada, é muito extrema. Aí quando anoitece, nas primeiras horas da noite, fica muito frio, o negócio ele se inverte totalmente, podendo ficar a temperatura negativa, inclusive. Porque no deserto não tem água. A água segura o calor, ela controla a temperatura do nosso corpo e funciona como um agente principal nos processos adaptativos de muitas espécies. Lembrando que a água também tem, além do alto calor específico, ela tem um alto calor latente de fusão e um alto calor latente de vaporização, explicando o fato de animais que vivem em regiões polares não congelarem facilmente, né, o sangue. O sangue tem água ali, tá? E eles não morrem congelados. Vamos colocar aqui algumas características. A água como moderador de temperatura, ela tem aí um alto calor específico, tá bom? Beleza, vamos lá para outra função, gente. Olha, a água como meio metabólico. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, o que é metabolismo mesmo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas. Então, todos os processos de reações químicas que acontecem dentro do teu corpo, dentro da tua célula, a gente chama, portanto, de metabolismo. E o metabolismo, ele pode ser dividido em dois tipos de processos. Nós temos os processos chamados de catabolismo, tá? Ou processos catabólicos, e temos os processos anabólicos, ou seja, o anabolismo. O catabolismo são um conjunto de reações que envolvem a quebra de substâncias, degradação de substâncias. Quando tu respira para produzir ATP, tu está quebrando moléculas orgânicas, é um processo catabólico. Quando você está, por exemplo, na fotossíntese, sintetizando, construindo alguma coisa, já é um processo anabólico. Então, o anabolismo é o contrário de catabolismo. A água atua nesses processos catabólicos e anabólicos. E eu trouxe para vocês um exemplo muito legal de um processo na qual a água ela participa. Aqui nessa imagem, ela está demonstrando aqui um processo de síntese de proteína, tá? Na qual nós temos dois aminoácidos, e esses aminoácidos eles vão reagir, né, para formar uma substância, um produto. Vale lembrar que o metabolismo envolve a transformação de substâncias, tá bom? Então temos aí os reagentes e eles vão se transformar em um produto. E a água participa disso. Olha só, aqui nós temos os dois aminoácidos, eles têm ali um grupo ácido e um grupamento amino, tá? A parte do grupamento ácido, que envolve a hidroxila, vai reagir com o hidrogênio do grupamento amino, formando o que? H2O. H2O é água. Então, se houve a desidratação da molécula da água para sintetizar, o nome dessa reação é chamada de síntese por desidratação ou de condensação, tá bom? A água, aqui ela está participando como produto da reação. Então, se a água ela sai como produto dessa reação, então é síntese por desidratação, beleza? Por outro lado, se eu quiser romper essa ligação peptídica, o que eu faço? O oposto da síntese por desidratação. Eu adiciono, portanto, água. Então aí a água ela vai atuar como reagente no processo, reagente na reação. Então aqui eu tenho um processo chamado de hidrólise, tá bom? Então, galera, água como produto,
lembra da síntese por desidratação. A água como reagente lembra da água na hidrólise. E hidrólise, o nome já está dizendo, é a quebra pela água. Beleza? Então a água ela também atua como sendo o meio para as reações acontecerem ou ela atua participando dos processos em si, tá bom? E por último, nós temos aí uma característica, né, que envolve todas essas outras características anteriores, que é a água como transporte de substâncias. Pensa assim, gente, a água é o meio onde as reações estão acontecendo. A água é o meio onde substâncias estão dissolvidas. Então a água é um meio que também está participando de reações químicas. Então tudo aquilo que está ali nesse caldeirão, ali nesse meio aquoso, vai ser transportado pela água. Eu quero que você relacione essa função transporte com quem? Aí, com os nossos vasos sanguíneos, o sangue, né, com os vasos condutores de seiva nos vegetais. Lembra, o sangue ele tem a parte líquida chamada de plasma, e nesse plasma estão ali as células, estão os íons, o soluto, as substâncias. E tudo isso é transportado via sangue pelo nosso corpo. Tá? Então, por isso que o sangue, a função dele é transportar substâncias. Graças a quem? A esse meio fluido, onde está tudo dissolvido ali. Show de bola? Então, galera, considerações finais. Olha só, a água, ela varia, tá, a sua concentração de acordo com a espécie, de acordo com o tipo de célula, com o tipo de tecido, com a idade, tá bom? Então, pessoas mais novas, bebês, por exemplo, eles têm muito mais água retida do que um idoso. Por quê? Porque um bebê está crescendo. O bebê está se desenvolvendo, está construindo, está sintetizando. Então lembra, quanto maior a taxa metabólica, maior a quantidade de água. Então existem tecidos que têm muito mais água do que outros. Tipo, por exemplo, tu pega o osso e pega o encéfalo, quem é que trabalha mais? Quem é que tem um poder metabólico maior, mais exigente? O encéfalo. Então ele vai ter muito mais água, né, do que um osso, por exemplo. E a água varia também de acordo com a espécie. Existem espécies que têm muito mais água, 90% de água, em relação a outras. Tá bom? Tudo depende das suas questões adaptativas. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui.